tema vendas, como a conduta na transparência das informações impacta nos resultados. O setor tem se deparado com a crescente procura por certificações e questionamentos técnicos frente à insegurança do consumidor que se vê diante de vitrines físicas e digitais, com ausência de informações sobre as características das joias e particularmente os produtos com materiais e designs semelhantes que podem ter preços completamente distintos. Esses geram ainda mais incertezas na decisão de compra. Soma-se a isso o fato de o público estar cada vez mais ativo com seus reviews na internet, detalhando inclusive as suas impressões sobre uma marca, mesmo quando não faz nenhum tipo de aquisição. Tudo isso tem sido muito debatido aqui desde segunda-feira. Então, no próximo Talk, será debatida como a conduta transparente está sendo fator determinante nas vendas, com o potencial de ampliar ou então atenuar os resultados. E mais do que isso, será abordado como as lojas podem ser um importante aliado do setor na educação dos consumidores e, consequentemente, se valer desse posicionamento em prol da fidelização. Nós vamos então convidar ao palco a seguir os participantes deste talk. Convido inicialmente a Ana Piazza. Ana Piazza, que é especialista em identificação e classificação de gemas coradas, formada no Gemological Institute of America, GIA, atuou no setor de pedras da joalheria Amsterdam Sauer e atualmente professora colaboradora do IBGM, além de ser designer de joias e possuir a sua marca própria. Convido também Daniel Berringer, gemólogo e avaliador, formado pelo Instituto Gemológico Brasileiro, especializado em diamantes pelo Alto Conselho do Diamante, HRD, na Antuérpia, Bélgica. Há mais de 15 anos emite com laboratório próprio certificados de identificação e graduação de gemas coradas, diamantes e pérolas. Também é sócio honorário do IBGM, tendo participado da revisão e ampliação geral do Boletim Referencial de Preços de Diamante e Gemas de Cor. Nosso convidado Felipe Paniago, infelizmente, teve um imprevisto, não estará conosco. E convido agora para mediar este talk Manuel Bernardes, vice-presidente de Capacitação e Inovação do IBGM, atual presidente do grupo de mesmo nome, que contempla varejo, atacado e indústria, presidiu o Sindicato das Indústrias de Joalheria, Ourivesaria, Lapidação de Pedras Preciosas e Relojoaria de Minas Gerais de 2017 a 2022. Foi ainda cônsul honorário da França em Belo Horizonte de 2004 a 2021. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos então ter agora o próximo conteúdo. Eu já passo a palavra ao Manuel Bernardes, mediador desse talk. Bom trabalho para vocês. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para o nosso painel. Nós vamos discutir uma coisa muito importante, que é o fato de que o sistema de joias, o sistema joalheiro, a cadeia produtiva de joias, não tem sido transparente na comunicação com seus clientes de todos os processos e de todos os dados que envolvem o produto joia. Isso é bastante complexo na medida em que o consumidor vai ficando cada dia mais antenado, mais consciente da necessidade de que esses dados sejam transparentemente transferidos para eles durante o processo da nota fiscal, do certificado de autenticidade. E dentro desse contexto, nós queríamos esclarecer algumas oportunidades que isso traz para nós. Nós temos um tempo limitado para discutir essa questão até que o consumidor torne essa situação publicizada, e isso pode trazer problemas para a gente de percepção da qualidade dos produtos. Então, nós temos aqui os nossos convidados, a Ana, o Daniel, que vão falar um pouquinho da experiência deles, dos riscos e das possibilidades que a gente tem para tratar melhor esse assunto. Por favor. Ladies first, vai Ana primeiro. Alô, boa tarde a todos. Obrigada por vocês estarem aqui escutando o que a gente vai trazer. Sobre essa questão
transparência das informações, né? Que, aliás, a gente vem falando dessa questão da transparência na outra palestra também, que não deixa de ser uma questão de transparência, a questão de você ter um ouro, né, da origem até a indústria, como eles falaram, né, que seja marcado, né, você vai saber exatamente com que material você está lidando. A mesma coisa acontece nas gemas também. Né? As gemas, a gente tem uma questão aí que é a questão da transparência nas informações do que você vai colocar na sua joia, do que você vende. E isso a gente passa muito, por várias vezes, já fiz muito documento de identificação de joia, o Daniel de pedras, né? E o Daniel também. Tanto o Daniel quanto eu damos aula no Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, nos diversos cursos, e a gente vê muito essa questão da falta de transparência nas informações dos produtos que são colocados nas joias. E eu penso que isso é uma questão muito importante da confiança que você vai estabelecer com o teu cliente, né? Então, assim, joalheiras e designers e joalherias, na hora que você é transparente e passa essas informações que você tem dos seus materiais daquela joia, você cria ali uma relação de confiança muito importante, e isso perdura no tempo. Então, assim, eu vejo a necessidade dessas pessoas que criam, seja uma fábrica, seja uma joalheria, seja um designer, né? Uma pessoa só, que trabalha sozinha, que cria, produz e tem aquela joia pronta para venda, da importância de ter conhecimento e procurar informação e aprender como você pode trazer essa informação clara e correta para o teu cliente, né? Então, isso que eu acho que é uma coisa muito importante e vem de encontro com o que o mercado está esperando, né? Aliás, o mercado está cada vez mais, busca mais informação e busca mais clareza no que está comprando, né? O que tem por trás disso, é que nem a gente falou do ouro aqui, né, do ouro rastreável. Isso é informação que, se o público, né, que são os consumidores finais, que foi o que eles falaram aqui, vocês que estão aqui têm que começar a demandar isso, né? Então, se o público final, o consumidor final, não tiver essa educação que é importante que nós façamos e nós ensinamos, né, aprender e passar essa informação dessa importância, isso não vai ser demandado, não vai ser demandado o ouro reciclável, né? Vai ficar essa falácia que é verde, mas que no fundo não é. Ah, eu não sei se a Riviera que eu estou comprando aqui, qual é a classificação desse diamante que está aqui, o valor de um para outro, assim, de uma classificação, um VVS para um I, aí a classificação de diamante, é um absurdo de diferença. Então, o consumidor não tendo esse conhecimento, ele vai achar que está comprando a mesma coisa e não vai entender por que nossa, o outro está cobrando o dobro, o triplo, por quê? Então, assim, é importante que essas pessoas consumidoras finais, elas sejam educadas. E aí é educado não só quem consome, mas toda a cadeia, que nem do ouro, a mesma coisa. Que ela seja, a cadeia inteira seja educada, né? Quem produz,
quem fabrica, né? Quem vende. Você pega quantos lugares que você vê por aí, em joalherias, que a pessoa não sabe direito informar, né? Falta treinamento, né? Então, assim, esse consumidor, ele não tem noção dessa diferença, dessa questão da classificação de pureza, de cor das gemas que são colocadas nas joias, e tem diferença. É claro que você tem que ter uma noção do teu público, né? Porque você não vai vender VVS se você não tem público, só tem público para I1 e I2, mas informa o teu cliente, né? Informa. Ele precisa saber, explica, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Se fosse esse aqui, esse VVS ou VS, né, que é uma classificação de pureza de diamante, ia custar tanto. Então esse aqui é tanto, mas isso é importante. E tem público e tem consumidor para todos os nichos. Né? Tem consumidor para todos os nichos. É isso que eu acho que aí tem uma questão de percepção mesmo, de público que você vai atender. Né? Eu não sei se o Daniel quer falar alguma coisa aí. Então, na gemologia, a gente tem uma parte que a gente chama realmente de ciência, mas tem também uma parte muito subjetiva. E acho que é importante também saber isso. Por exemplo, na hora que eu digo que isso aqui é um quartzo, é uma ametista, eu estou identificando a pedra. Isso é objetivo, ou é ou não é. Assim, na hora que eu digo que ela é natural ou sintética, eu também estou sendo objetivo. Agora, na hora que eu classifico a pedra, aí já começa a entrar uma certa subjetividade. Então também é importante, sabendo isso, saber o que exigir e o quanto exigir. Assim, porque a gente até chama os documentos, né? O certificado daquele diamante. Você vai no laboratório, o laboratório não chama aquilo de certificado e faz questão de dizer que aquilo não é um certificado. Mas por que isso? Porque quando você certifica uma coisa, você garante, você endossa. E todos esses documentos, emitidos inclusive pelo DIA, por todos os laboratórios, eles são apresentados como relatórios, como opinião. É uma opinião qualificada, sem dúvida, embasada em ciência, sem dúvida, mas é uma opinião. Ela está sujeita a uma subjetividade. Tanto que no ramo a gente fala, olha, você tem uma discrepância de um nível de cor ou um nível de pureza, a gente aceita. Já ao contrário, pegar o ouro, se eu derreter a barra lá e eu vou ver se aquilo é 750, ou é 750 ou não é. A margem de erro tem que ser muito pequena. No caso da classificação de uma gema, você variar de uma letra para outra na cor do diamante, por exemplo, você pode ter 15 a 20% no valor. E isso está dentro da variação da opinião do laboratório. Então tem que ver o consumidor, às vezes ele pode não entender essa complexidade, que tem laboratório que a gente fala que é melhor, laboratório que é pior, aquele laboratório vale, aquele não. Então, a base principal, eu acho, é o operador do mercado se informar bastante, assim, de saber como é que funciona essa parte objetiva, a parte científica, e como é que funciona o subjetivo também, assim. Para a gente ter uma linguagem mais ou menos uniforme. Assim, quiser complementar? Eu acho, é isso mesmo, né? Você tem a parte objetiva e a subjetiva na hora que você vai fazer um documento de uma gema, e foi o que o Daniel falou, e é isso mesmo. Só que, como ele falou também,
existe um limite aí na diferença de opinião, né? Então, por exemplo, vai juntar eu, Daniel e a Grácia, que está ali sentada nos assistindo. E a gente vai olhar um diamante e a gente vai classificar, a gente pode ter diferença de opinião numa cor, sim. E um terceiro vem e bate o martelo do que tá vendo. Porque é subjetivo. A cor, a pureza também é subjetiva, mas acho que a cor é mais difícil, assim, é mais fácil de ter uma divergência, né? Mas a pureza também acontece, mas tem que estar próxima, né? O que o Daniel falou aí é muito interessante, porque tem documentos que você pega de um determinado laboratório e aí você vai para um outro, que aí está uma diferença assim de 3 casas aí de pureza. Isso não existe, 3 casas. Tem alguma coisa errada, ou você está sendo muito bondoso demais, está querendo agradar aquela pessoa que trouxe a pedra, alguma coisa está errada. Diferença de 3 vezes não tem condição, né? Assim, um dá um VS1, o outro dá um I, sei lá, é muito complicado. Aí tem alguma coisa errada na situação. Mas é isso mesmo, tem subjetividade, mas elas estão próximas. E aí vocês têm que ter essa noção que isso pode acontecer, porque não é que você vai pegar um documento de uma pedra e aí você, com esse documento, você vai fazer a venda da sua joia, você vai entregar aquele documento de um laboratório junto na hora da venda. E aí o cliente vai e leva em outro lugar e fala, não, eu vou processar você porque você errou aqui. Não é assim, né? Existe essa subjetividade e existe essa variação pequena nessa classificação. Então, por isso que o Daniel falou, as pessoas têm que se informar também para não achar que também tem um documento de uma pedra e que pode chegar lá e sair processando a pessoa ou o laboratório que emitiu, e tem que saber que existe essa subjetividade. Obrigado, Ana. Obrigado, Daniel. Eu queria trazer um outro aspecto, até eu queria focar esse aspecto aqui na nossa discussão, que é um aspecto um pouco mais relevante, que é o seguinte: o sistema não é transparente ao comunicar quais são os materiais empregados naquela joia, e nem os títulos que são referentes àqueles metais. Diferentemente do ouro, que é uma comoção nacional e onde a publicização desse problema levou o consumidor a ter uma consciência de que é preciso que a gente tenha uma traçabilidade dos produtos, no caso das gemas, não existirá essa pressão da opinião pública e nós não sejamos ingênuos que nós vamos conseguir fazer um consumer education dos consumidores. Mas é absolutamente necessário que essa indústria incorpore a questão da transparência como um fato importante, porque durante séculos e séculos o mercado de joias foi obscuro. E isso faz com que nós tenhamos resquícios dessa obscuridade nas relações com os clientes e intrasetorialmente. Vocês vão comprar da indústria. A indústria te dá todos os dados? Aposto que não dá quais são os elementos, quais são as pedras, quais são os tratamentos que aquelas pedras foram submetidas. Porque ele também não exigiu do fornecedor dele de pedra que houvesse uma transparência naquele momento daquele produto. E como vocês vão transferir essa responsabilidade de comunicar ao consumidor final quais são os elementos, quais são as joias, qual é o título, qual é a pureza do ouro que está ali? Quem de vocês compra aqui dos fornecedores das fábricas e derrete e testa o metal
para saber se ele é 750 mesmo. Porque não é picaretar de 18 quilates, falar que é 18 quilates, 720, não. Isso não é 750. Quantos de vocês têm o cuidado de fazer o teste do teor, ou a medição científica dos elementos, componentes daquele ouro, e quantos é o que não tem esse equipamento, vão lá e derrete, analisa se o que você está comprando é realmente 18 quilates, é 750. Vocês têm uma responsabilidade, porque vocês vão passar para frente essa responsabilidade para com o seu consumidor final. Então a cadeia precisa ser mais transparente, a cadeia precisa ser mais honesta, a cadeia precisa ser mais correta do ponto de vista comercial. Se eu compro um produto, eu gostaria de ter todas as informações concernentes a esse produto. Mas se quem vai mover essa cadeia, gente, são os varejistas, não é o público. Porque o varejista vai, em algum momento, ser responsabilizado por se alguma informação errada ou inverdade estiver contida no produto que ele está vendendo. E aí não adianta ele correr atrás da indústria, a imagem dele é que está contaminada, porque a indústria é obscura, ninguém conhece quem é a indústria para o público consumidor, só interessa você, joalheiro, que está ali garantindo aquele produto. Então, a despeito do Daniel e da Ana falar assim, o teor, a gema, posso ter um certificado e tudo, nem toda pedra é passível de ter certificado, mas é preciso que uma base mínima, coerente, seja disponibilizada para vocês. Eu sei que tem uma porção de gente que faz gemas de cor, que é uma especialidade minha, que pega o topázio branco, colore aquela pedra e vende muito mais barato. Será que ele está fazendo disclosure para os varejistas que estão comprando dele? E será que o varejista é honesto para falar com o consumidor final que aquilo teve um tratamento que deu cor a uma pedra que é incolor? Pensem bem nisso. É uma coisa muito importante a gente discutir essa questão. Até porque, em algum momento, as joalherias vão estabelecer uma barra, um limite, onde todos os diamantes deveriam ter certificados. Porque é uma garantia para o consumidor de que existe uma verdade pretendida, vou colocar assim, naquele certificado. É claro que você tem que procurar um laboratório idôneo, porque procurar qualquer um que para dar um certificado não tem valor, é a mesma coisa. Mas eu acho que a partir de um certo momento, a partir de um certo tamanho, todos os diamantes deveriam ter certificado, porque o custo é muito baixo em relação ao custo da pedra. Isso dá certeza para você, dá garantia e é uma oportunidade para que você faça uma venda melhor. Então, existe em chinês fala que tem risco e oportunidade, né? Então tem um risco de você vender coisas em verdades e ter oportunidade, se você trabalhar bem essa descrição, esse produto, essa informação qualificada, que você seja percebido como um joalheiro mais sério para os outros, para os consumidores finais. Então, quem vai fazer essa alavanca é o varejista. Vocês têm que insistir para que a indústria seja transparente ao lidar com vocês, ao vender os produtos para vocês, e vocês façam dessa cadeia uma harmonia para passar para o consumidor final. Se coloquem na posição de consumidores finais de uma joia. O que a gente entende de uma joia? O que a gente entende daqueles materiais que estão ali? Os consumidores não conseguem nem fazer uma analogia entre preço e a visão daquele produto. É impossível fazer para um consumidor se essa joia vai custar 1.000, 2.000, 10.000, 15.000. Então é uma venda totalmente baseada na confiança. Nessa confiança que precisa ser estabelecida e garantida. Então é essa a questão. Eu tinha chamado aqui o Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui recebe 100.000 reclamações. Que tipo de reclamações normalmente ele recebe das joalherias? E que forma a gente pode evitar essas reclamações trabalhando proativamente?
o fato de trazer, eu espero depois poder mandar para vocês algumas informações no Reclame Aqui, é para a gente evitar esses problemas e não causar danos à imagem de vocês como potenciais varejistas. Então é uma oportunidade. Nós temos que nos basear muito no trabalho dos gemólogos, quando a gente tem uma pedra de maior valor, quando a gente tem uma peça que precisa de ratificar para o consumidor a razão do custo, uma relação custo-benefício. Então toda vez que vocês tiverem uma pedra, uma turmalina paraíba ou uma esmeralda, que não seja muito pequena, eu acho que vocês devem sempre procurar oferecer um certificado. Porque esse documento, né, falou, não é certificado, é um documento que registre esses elementos que ali constituintes, porque ela não vai fazer uma avaliação de valor, né? Não é valor, ela faz uma provável identificação dos materiais ali constituintes. Eu acho que traz garantia para o consumidor de que ele está comprando um produto honesto, correto e que tenha legitimidade. E isso a gente esquece, porque a gente faz uma relação baseada na confiança automática, mas isso pode levar a situações bastante complexas e delicadas. Então, eu queria aproveitar e discutir esse fato da questão do teor do ouro. Existe muita controvérsia. Eu falo, gente, se a gente pegasse um espectrômetro de massa e colocasse ali nos atacadões ou na Barão, ia ser uma bomba atômica. Nosso setor estaria condenado por falsidade ideológica. Então, precisamos ter um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente faz. Nós temos responsabilidades cíveis a esse respeito. E o consumidor está cada dia mais atento. Ele vai exigir um certificado de autenticidade, que não seja isso do laboratório, mas no comércio a gente chama certificado de autenticidade, que vai colocar em risco a legitimidade, se não for o caso, daquela e promover uma ação civil e desgaste de imagem. Então, essa questão, como nós controlamos teor, todas as peças são obrigadas por lei a ter o contraste 750 ou 585, se for o ouro 14. É preciso que nós tenhamos sempre os certificados, que dê para o cliente o certificado. Nós vamos educando o cliente de que isso é uma questão importante. Ana e Daniel, pequenas divergências ou pequenas... o mercado às vezes deforma um pouquinho o nome comercialmente das pedras e tudo mais. Isso a gente aceita, é um caminho que nós estamos... O objetivo daqui hoje é traçar um caminho antes que nós tenhamos problemas, que nós corrijamos a situação tal como ela se apresenta hoje. Nós temos que trabalhar na cadeia como um todo, é claro. Em algum momento o consumidor pontualmente pode falar sobre isso, mas eu acho que a responsabilidade nossa é assumir nas mãos o compromisso de ter mais transparência com o cliente e ter um objetivo de tornar essa indústria mais clara do que ela é hoje. Então esse é o nosso grande desafio. Reportando um pouquinho, não quis entrar na polêmica do painel anterior, o ouro reciclado nunca será um ouro certificado. Sabe por quê? Vocês já pensaram em fazer um certificado Kimberley de um diamante que foi minerado há 40 anos atrás e você não sabe de que mina veio? Que já está lapidado? Impossível! Você nunca vai ter certificação do ouro reciclado. E o que eles falaram, eu concordo com o menino da Sete Mine, é verdade. Greenwashing, as empresas estão fazendo greenwashing falando que estão usando ouro reciclado, isso é greenwashing. Elas não sabem a origem daquele ouro, não sabem como ele chegou, elas não têm controle nenhum, não têm certificado de onde veio, nem de quem refinou aquele ouro. Então, o que estão falando é uma mentira deslavada para o consumidor, enganando o consumidor de que eles estão protegendo o meio ambiente. Você pode dizer
eu uso o ouro reciclado e não posso garantir a origem dele. É uma coisa. O ouro certificado vai ser só aquele que, como o Antônio da Global vai lá, na mina, injeta, borrifa o ouro com as nanopartículas, com os marcadores, e a partir daí eu tenho o blockchain, eu acompanho o traçado desse ouro até a joia final. Mas se não for na mina, se não for lá onde ele nasceu e certificar e borrifar lá, eu não posso comprovar que ela seja de uma mina não da terra indígena, não de garimpo não legalizado. Essa é a questão. Então é muito importante que nós, por enquanto, no começo vai ser uma fração pequena de ouro que vai ter o certificado das nanopartículas de origem, e que nós nos empenhemos em comprar esse ouro, porque nós estamos fazendo a nossa parte do setor joalheiro de não nos misturarmos com ouro de origem ecologicamente indevida. É isso que eu gostaria de dizer. Esse ouro reciclado jamais será um ouro certificado, jamais. Nós não temos condição de voltar no passado e fazer uma traçabilidade dele como ele foi. Então, o mais adequado, o melhor de tudo, hoje é comprar o ouro que virá com a certificação da origem, garantindo ser de terras legais, exploração legal, que tem o controle da Agência Nacional de Mineração. Porque vocês sabem que todo esse problema que nós vivemos no ano passado foi um problema do governo federal, que transfere para nós a responsabilidade da qual nós não somos capazes de responder por ela. Por que nós temos ouro explorado na terra Yanomami? Porque o IBAMA não funciona, porque a Agência Nacional de Mineração não funciona, porque a Polícia Federal não foi lá e não combateu. Ou vocês acham que nós, joalheiros, é que íamos lá fechar as minas e apagar as minas? Impossível. Então o governo, como não age, ele transfere a responsabilidade publicamente para outros agentes. O que nós estamos fazendo é dar uma solução extraordinária para um problema que o governo, se ele trabalhasse bem, diminuiria sensivelmente a extensão desse problema. Se a Agência Nacional de Mineração fiscalizasse as minas, se elas fossem nas lavras, se elas verificassem a produção daquela lavra em relação à declaração, se a Polícia Federal fechasse as minas ilegais, se a Agência de Mineração acompanhassem as extrações e as licenças, nós não estaríamos nessa situação. Esse é o problema de governo. O governo é que tem que garantir que nós tenhamos uma extração do ponto de vista mineral ecológica dentro dos padrões preconizados pela legislação. Agora, nós, joalheiros, vamos saber de onde aquele ouro foi extraído? Se veio de terra indígena, se não veio? Impossível. É dar a nós uma responsabilidade a qual nós não temos condição de cumprir com essa missão. O IBGM foi ousado, a despeito de todas as dificuldades, ordenou esse grupo de trabalho e a gente vai sair com uma solução para o governo, além das responsabilidades que deveriam ser intrínsecas e inerentes às agentes de governo. Nós queremos que a Agência Nacional de Mineração funcione. Nós entramos com uma queixa-crime contra o governo, porque ele estava sucateando a Agência Nacional de Mineração, não tinha funcionários, não tinha verba, não tinha salários. Como é que eles podiam fazer o trabalho deles de acompanhamento da mineração e tudo? Depois nós entramos com uma ação no Ministério Público contra a ANM, aí agora o governo abriu um concurso para 600 funcionários da ANM, aumentou a dotação. Vocês sabem que a CEFEM, que esse imposto, foi criado para contribuir para esse sistema, para que funcionasse a Agência Nacional de Mineração. Esse dinheiro some e no caixa do governo, não é some no caixa do governo e não é aplicado na Agência Nacional de Mineração. Então,
O governo diz que vai dar alguma coisa, a Polícia Federal tem que fazer o pedaço dela, o IBAMA tem que fazer o pedaço dele, de controlar as áreas que estão sob responsabilidade dele, os parques nacionais, as terras indígenas, e que nós, a despeito de toda essa dificuldade, sejamos seletivos e compremos somente o ouro minerado. Desculpa, falei demais, é porque eu queria trazer, para além dessa questão técnica deles, que os nossos gemólogos trouxeram, a questão comercial. Se a gente não envolver nessa questão e não tomar a frente, nós não vamos modificar esse cenário. E isso é péssimo para o nosso setor. Ok? Ana, Daniel? Tem algum detalhe a mais também, que é um problema de legislação, assim, com relação às gemas. Não existe nada normativo, em termos de lei, que obrigue a transparência total, que obrigue a declarar todos os tratamentos. Por exemplo, vamos falar do topázio azul, que inclusive ele falou que o topázio azul, ele inicialmente é incolor, você irradia, ele fica marrom e depois com aquecimento ele fica azul. Isso se você usar cobalto, ou você pode usar outros métodos de radiação e conseguir a cor azul mais intensa até diretamente. Ninguém fala que essa pedra foi tratada. E aí você vai até no site da Tiffany, também não fala. Então, por que isso? A gente vê dois problemas. Muitos tratamentos são indetetáveis para laboratório. Então tem coisa que, se eu não falar que eu tratei, ninguém vai saber que eu tratei. Isso, rubelita é assim, tem uma série de gemas que acontece isso. E depois, não existe uma norma de lei. Às vezes existem normas de associação de classe, assim nos Estados Unidos tem, em alguns lugares tem, mas não existe uma lei que passou pelo poder legislativo que obrigue. Assim, quando a gente pega a autorregulação, aí você tem, por exemplo, tratamentos que são de declaração obrigatória, são aqueles que são processos muito estranhos ao processo natural, os detetáveis pelo laboratório, e se tem algum problema de estabilidade, quer dizer, o quanto que esse tratamento dura e o que você pode fazer ou não pode fazer em termos de rotina de manutenção e uso da joia para que aquele tratamento não mude. Então isso existe, isso seria interessante fazer, até mesmo que o governo não se mexa, né? Pelo menos o setor pode fazer isso, pode criar algumas regras autorregulatórias para declarar o que deve ser declarado, porque tem coisas que são impossíveis de serem detetadas. Por exemplo, eu posso pegar uma água marinha esverdeada, que tem um azul esverdeado, no fogão da minha casa, num tubo de ensaio eu tiro o verde. E isso pode acontecer na natureza. Mas é indelével, ou seja, não muda mais, então é menos grave. Para sempre. É menos grave, porque é um processo que poderia ocorrer na natureza naturalmente, e você simplesmente acelera aquela mudança. E ela não volta nunca mais, então ela é estável. Então, desse produto a gente não tem preocupação com isso, né, Daniel? Isso não é uma então, coisa esse é o que não precisa declarar, mas o topázio azul deveria. Porque o topázio azul, ele passa por duas fases, e ele passa perto de uma fonte de cobalto ou radiação. Então, tem que mensurar os graus, nível de radiação. Agora, por exemplo, você pega o London Blue e o Swiss Blue, é nêutrons. Você precisa de um reator nuclear. Isso na natureza eu não conheço nenhuma mina que tenha um reator nuclear. Por isso que é interessante que você pega, às vezes, os documentos do GIA, até, você pega um topázio azul que é clarinho, ele dá indeterminado, ou não comenta nada com relação à cor.
Aí você pega aquele topázio azul que é super forte, lá o London, o suíço, aí vem treated. Mas não necessariamente porque foi examinado. É porque é óbvio. É porque aquela pedra não existiria na natureza daquele Daquela jeito. cor, ela não teria com aquela na intensidade. Então, isso precisa de legislação. O ideal seria uma legislação específica via legislativo. Não tem, que o setor faça, então. Eu acho que tem duas coisas. Uma primeira é que a lei diz que a peça tem que ter uma descrição tal que seja reconhecidos todos os elementos constituintes daquela peça. Ou seja, quantas pedras, qual o peso, quais as pedras que estão ali. Isso é obrigação que é tratada na lei. A lei diz que nós temos que ter uma descrição completa. E às vezes, você já viu, nós fazemos muitas declarações ultra simplificadas que não qualificam aquele objeto. Essa é a primeira coisa. E dois, nós podemos fazer um código de conduta através do laboratório aqui, através do IBGM, de sugestões de disclosures, de revelações que a gente precisa fazer, desejáveis, mas não obrigatórias, porque não constam da lei. Eu queria falar com vocês o seguinte, um grande problema vai acontecer rapidamente, que é o lab grown. Os diamantes lab grown misturados com os diamantes naturais. Como a indústria vai tratar essa questão? Não, aí dá para fazer a separação. Custa, mas dá para fazer. Assim, ele não é indetetável. Tá? Então, tem até máquinas hoje que ela não só conta, como separa o sintético do natural. Como toda tecnologia tem uma margem de erro, tem certas pedras que dão falso positivo, mas tudo bem, é uma taxa de erro pequena e você sabendo disso, também no caso de um processo ou coisa assim, você mostra para o juízo que a coisa não é exatamente 100%, mas é perfeitamente controlável. Esse ponto eu acho que é perfeitamente controlável. Vai uma distância muito grande entre a possibilidade tecnológica e a prática cotidiana. Quando a gente compra um lote de 1000 pedras, quantas ali são lab grown e quantas são naturais? Olha o drama que a gente vai viver. As notícias que a gente tem é que os diamantes lab grown são feitos na China. A maioria absoluta deles, né? Pedras pequenas são todas chinesas. Eles estão vendendo para os indianos, que estão lapidando e misturando, segundo o documentário, estão misturando nas pedras naturais e eles estão vendendo porque é muito mais barato o lab grown. E eles estão vendendo misturados. Aí, quando a gente compra um lote, a gente não tem uma máquina perto da gente para testar todas as pedrinhas que estão passando na indústria. E mais, essa questão da publicidade de lab grown. Quando a pessoa... o lab grown é um pouquinho como o diamante reciclado, na minha percepção. A pessoa fazendo assim, um greenwash, dizendo, eu estou usando lab grown, não estou minerando na natureza. Ele está consumindo muita energia para fazer o diamante, também não é ecológico, se a fonte de energia não for ecológica, né? Quase sempre, se é da China, é muito carvão, então assim, não é ecológico. E é preciso que a gente não sabe em que ponto o valor do diamante lab grown vai se estabilizar, porque não tem a ver com o custo de produção. Eles estão testando o mercado para ver qual o nível de preço que o consumidor vai aceitar entre essa diferença de diamante feito, né, do diamante encontrado na natureza. Então, primeiro, os lab growns têm uma estabilidade de preço numa escala de tempo mais longa e certamente isso afetará também os diamantes naturais. Não sei se para cima ou para baixo, mas vai afetar. Na medida que tiver uma produção enorme de lab growns,
vai ter menos interesse pelas pedras naturais porque elas vão custar mais cara e aí elas vão ter que abaixar de preço? Não sei o que vai acontecer no futuro, mas é uma questão importante que deverá ser, né, fazer o disclosure claro de quem usa lab grown, de colocar isso. Porque você vê aqui na feira, tem rivieras e rivieras. Você sabe se a riviera é toda feita com lab grown, que é muito mais barato do que o diamante natural? Será que quem está vendendo a riviera aqui está falando que é lab grown? Será que é tudo natural? Será que está misturado? Então, olha os desafios que a gente tem no cotidiano, nesse universo de tecnologia, né? São desafios mesmo, né? Porque não é incomum você pegar rivieras no mercado que ali tem natural, tem sintético, tem moissanita, que é um simulante de diamante, tem de tudo, né? Então você tem que ter essa clareza de levar no laboratório para testar antes de você vender, porque está misturado, tá? E está bem misturado o mercado. E eu entendo, né, a preocupação do Manuel Bernardes em relação a você comprar 1000 pedras, sei lá quanto, um lote absurdo, e você fazer um teste daquelas pedras, né? Mas, por enquanto, eu acho que tem que pegar lotes assim, e o laboratório consegue fazer isso, pegar num saquinho, bota elas ali num saquinho, bota no equipamento e pelo menos foi o que o Daniel falou, não é 100%, mas poxa, é 98%, 99%. Esse problema do diamante sintético realmente é o que vai acontecer no futuro. A gente pode olhar um pouco no passado. Por exemplo, rubi, safira, esmeralda, a gente já tem sintético há muito tempo. E sintéticos bons, assim. E o natural não caiu de preço. Aliás, se você pegar o natural de alta qualidade, as pedras extra, muito pelo contrário, esmeralda extra, safira extra, rubi extra, subiu o preço. Então eu acho que é uma questão de honestidade. Você vende sintético? Você vende sintético. Você chega lá e fala, olha, eu vendo sintético. Você vende natural, você vende natural. Aquele cara que está misturando, esse cara tem que ser punido. E isso é fácil de punir. Isso o judiciário entenderia perfeitamente que um produto fabricado é uma coisa e um produto natural é outra. Então, eu acho, pelo menos na minha opinião, que existe os dois mercados e que o diamante sintético não vai destruir o natural. Assim, eu acho até que a gente tem que ver a curva de preço do sintético, nós vamos ver onde ele vai bater na mínima e, segundo falam, muitas fábricas até fecharam, porque ele está com essa tendência de baixo, está batendo numa mínima e aí vamos ver o que vai acontecer com o preço dos dois. Isso aqui está dando uma... Não está bom. A gente está ouvindo bem. Tá, para mim está dando um ruído. Mas então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que a perspectiva não é tão tenebrosa assim. Não, eu acho, não estou falando de perspectiva tenebrosa, estou dizendo que nós devemos ter cuidados ao lidar com esse tipo de problema. Eu acho que quando o diamante, o lab grown, foi criado a partir de elementos absolutamente naturais, como carbono, num processo semelhante à natureza, esse diamante, a palavra artificial fica muito pesada para ele. Ele está num limbo, na minha opinião. Ele foi industrializado, sim, ele foi, mas ele tem umas características naturais muito próximas da realidade. Então ele criou uma categoria de produtos que a gente não tinha, por exemplo, como moissanita, isso aí tudo a gente vê que são outros elementos.
Mas é um produto artificial, né? Ele é um produto artificial. Ele pode ter todas as características químicas e físicas, aí você tem a ótica aí dentro da física, tem igual ao do natural, mas ele é um produto artificial, né? Ele não é uma gema, não pode ser chamado de gema, porque ele não é natural, né? Eu acho assim que esse mercado ainda está, como você falou, patinando, não sabe como é que isso vai finalizar. A gente não sabe em que nível, né, do valor em dólar por quilate que vai bater esse diamante sintético, onde ele vai chegar, né? A gente tem alguma história, como o Daniel falou, das gemas sintéticas de esmeralda, rubi e safira, que as extras subiram de preço e são naturais, e existem os sintéticos aí, as sintéticas no mercado até hoje. Então a gente não sabe como é que esse mercado onde ele vai se estabilizar. E realmente sim, tem fábricas que já fecharam. Realmente sim, é greenwashing falar que é um diamante sustentável. Não é, né? A maioria das empresas que produzem, né, o diamante sintético, elas não usam energia renovável, são pouquíssimas que usam energia renovável. Você tem uma em Israel, acho que uma na Suíça. Então, assim, a gente não tem que tomar muito cuidado com o que fala, né, sobre o diamante sintético. São mercados diferentes, né, que no momento a gente tem que ter esse cuidado sim da separação, e tem como separar, né, ainda bem que tem. Então vocês têm que ter o cuidado sim com que vocês vão vender, do que está ali em termos de pedra, para você fazer uma venda correta, né? Gente, acho que nós tomamos tempo demais de vocês, a mensagem está passada. Eu abriria, se a Érica permitiu, se tiver alguma pergunta, a gente está aberto aqui a conversar sobre isso. E eu me comprometo, junto com a Érica, de trazer informações do Reclame Aqui, que tipo de reclamações eles têm, em sua grande maioria, das joalherias, para que a gente fique um pouco mais atento. Por favor, Érica. Queria fazer um contraponto aqui do consumidor final, né? Quando a gente estava pensando nesse painel, a gente pensou muito na visão do consumidor final. O painel anterior já falou muito de como o jovem já cria uma antipatia pelo nosso setor, por todo esse cenário, e a ausência de informação acaba endossando, né? Quando a gente está numa vitrine, num corredor de shopping, onde a gente tem duas joalherias, e aí eu não vou falar da questão do branding, vamos pegar produtos que são com designs semelhantes, vamos falar de um solitário, por exemplo, e eu tenho uma joalheria com um solitário na vitrine de 10 mil e o outro de 5 mil. As duas joalherias perdem quando ela não leva informação para o consumidor na vitrine sobre a característica daquele produto. Se eu sou uma cliente que posso comprar o anel de 10 mil, eu fico na dúvida se vale, porque eu estou vendo um de 5. Se eu sou um cliente que só posso pagar o de 5, eu fico na dúvida se aquela peça é verdadeira, porque tem o outro lojista vendendo de 10. As duas marcas perdem. Então, eu acho que para endossar que a joalheria, seja ela física ou online, ela tem que agir a favor da educação do consumidor final, para que não tenham esses questionamentos, para que cada vez mais o consumidor não entenda que o setor joalheiro omite informação, sonega, não deixa claro, não é amigo da transparência. Então, a joalheria tem que ser a primeira amiga do cliente, no sentido de educar o consumidor final. E na hora que ele explica corretamente na vitrine, eu não preciso entrar na loja para poder entender qual é o produto, por que esse custa 10 e por que o outro custa 5, os dois perfis de clientes vão comprar
muito mais com confiança da joalheria ter falado, eu posso comprar esse de 5, esse é um diamante com característica X, eu posso comprar esse de 10, esse diamante tem característica X, Y, Z. Então, acho que a mensagem é essa, da gente usar o ponto de venda físico ou online para deixar o mais claro possível, sem a necessidade do cliente precisar ter um atendimento para entender o produto que a nossa marca está vendendo. Uma boa observação, eu acho que você tem toda a razão nesse sentido. Acho que todos saímos ganhando se a gente tiver mais transparência de uma forma generalizada. Eu vou além, Érica, porque eu acho que a importância é você fazer a transparência daquela peça do que você está vendendo. Porque em relação ao preço, eu posso estar até vendendo igual aquela joalheria, meu markup é outro e eu vendo pelos preços que eu quiser. Então, eu acho que não é muito a questão do preço em si, mas sim da transparência, da informação daquilo ali. Porque aí tem outros valores agregados, Sim. né? Tem um trabalho de brand, Sim, e aí pode ser o mesmo produto que você vai vender. Isso, e mais cada caro. marca sabe seu custo, seu markup que você precisa para manter a tua operação, né? Que aí é uma questão de, né? Muitas vezes, isentando esse trabalho de marca, se você for olhar friamente, muitos consumidores ficam na dúvida. Sim. Os dois perdem, né? Fica na dúvida. Sim. Mais alguma questão, gente? Obrigado pela paciência e espero que vocês tenham gostado.